Boa tarde, sejam bem-vindos todos. Feliz ano novo para nós, né? Que seja um ano de bênção, de satisfação, de realização pessoal, de crescimento, desenvolvimento espiritual. Que seja um ano maravilhoso. E eu quero começar uma prática com vocês diária. Era para ter sido de manhã, mas 1º de janeiro, não tem como fazer a virada de ano e acordar cedo no outro dia, né, gente? Então hoje, excepcionalmente, vai ser à tarde. E eu quero começar a ler com vocês o Diário Estoico, que eu já tinha dito, né? Que é uma página por ano, né? Para todos os dias desse ano, de crescimento, né? Para auxiliar um momento espiritual, um momento de palavra, para internalizar, refletir, né? Tirar outras conclusões da vida. E eu quero começar com uma pequena reflexão. Quero trazer com vocês aqui Reflexão, Equilíbrio e Paz, do Abílio Diniz, esse livrinho aqui, que são 9 semanas, né? Para fazer orações diárias. São afirmações, é bem interessante. E eu quero começar com ele, trazendo para vocês diariamente, né? Essa frequência positiva, reflexões, questionamentos para vocês se conscientizarem de si. Para 2024 ser um ano de novos comportamentos, porque a mente está sendo alimentada de uma outra maneira, né? A gente abastece e entrega outra coisa para a vida. Feliz ano novo para você também, cavalheiro! E eu vou começar aqui, vou ler com vocês a introdução, que é a oração diária desse livrinho aqui, e depois eu vou pro dia, e depois eu vou pro livro, e depois para as conclusões finais. Então é o seguinte: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. Não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só bênçãos enchas meu espírito, que todos quanto a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. E aí, a primeira semana fala aqui: as 7 primeiras afirmações foram feitas por Jesus. São as mais sábias e verdadeiras até hoje pronunciadas. Não duvide delas. E vamos começar hoje, o primeiro dia, com a seguinte afirmação: se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá a porta. Pois tudo o que pedes, recebes de Deus. O que busca, encontra em Deus. E a quem bate, Deus abrirá todas as portas. Amém? Essa foi a primeira parte, né? O início de tudo, desse caminho que vamos trilhar juntos. E agora, eu vou para o 1º de janeiro desse diário estoico, né? Que é o dia de hoje, primeiro de 366 dias. E aqui fala o seguinte: controle e escolha. Né? Nós, seres humanos, vivemos querendo controlar as coisas, e vamos ver o que Epicteto diz sobre isso no dia de hoje. Fala assim: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmas quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Para onde, então, devo olhar à procura do bem e do mal? Para onde deve-se olhar? Será que é para dentro? Será que é para fora, né? Não para as coisas externas, incontroláveis, mas para dentro de mim, para as escolhas que são minhas. Epicteto, Discursos. E aí os autores vêm falando uma nota que eu vou ler para vocês, que fala o seguinte: a prática mais importante na filosofia estoica é a distinção entre o que podemos mudar e o que não podemos. Aquilo sobre o que temos influência e aquilo sobre o que não temos.
Será que a gente tem essa consciência diariamente, né, do que eu posso mudar, do que eu não posso? Porque geralmente a gente quer sempre mudar o outro, né, apontar o erro do outro, mas o que cabe a nós para fazer o mundo diferente, para ter a realidade que a gente quer? O que cabe a nós? E é essa a tarefa principal que tem dito aqui, né? Identificar e separar e saber o que está fora e o que está dentro para mudar dentro e mudar fora, né? E aí, continuando, fala assim: aquilo sobre o que temos influência e aquilo sobre o que não temos. Se um voo é adiado por causa das condições do clima, você pode gritar o quanto quiser com o representante da companhia aérea. Isso não vai fazer a tempestade parar. Não importa o quanto você deseje, isso não o tornará mais alto ou mais baixo ou fará com que tenha nascido em outro país. Por mais que tente, você não pode fazer alguém gostar de você. Além disso, o tempo que gastamos arremessando-nos contra esses objetos inamovíveis é tempo que não empregamos em coisas que podemos mudar. Ou seja, a gente perde muito mais tempo olhando para fora, reclamando de situações pétreas, né, que não vão mudar. E a gente fica chateado, a gente não aceita isso e perde o tempo precioso dessa existência, né, que eu vivo falando, que somos espíritos em matéria física densa, esse corpo, para aprimorar o espírito. O desafio do espírito é esse corpo. E a gente passa muito mais tempo reclamando, insatisfeito, contestando isso, essa existência material, do que se importando verdadeiramente com o que importa, né? Que é o espírito. E aí, vamos lá, continuando. Por mais que tente, você não pode fazer alguém gostar de você. Além disso, o tempo que gastamos nos arremessando contra esses objetos é tempo que não empregamos em coisas que podemos mudar. As instituições de reabilitação social praticam algo chamado prece da serenidade. É bem interessante essa prece, que fala o seguinte: Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distingui-las. Olha que sábio isso, né? Para saber o que é ao meu alcance e o que está no alcance de Deus. Só Deus pode mudar e o que eu posso mudar. Dependentes não podem mudar o abuso que sofreram na infância. Não podem desfazer as escolhas do passado ou o dano que causaram, mas podem mudar o futuro, através do poder que possuem no presente momento. Como disse Epicteto, eles podem controlar as escolhas que fazem neste momento, que é o único que temos, que é o momento agora, aqui e agora, né? Hoje é hoje. E continua falando exatamente isso. O mesmo se aplica a nós hoje. Se pudermos nos concentrar em esclarecer quais partes de nosso dia podemos controlar e que partes não podemos, seremos mais felizes e também teremos uma nítida vantagem sobre as pessoas incapazes de perceber que travaram uma batalha impossível de ser vencida. Né? Quando a gente luta com coisas externas que estão fora do nosso alcance, do nosso controle, a gente está desperdiçando tempo e força e energia ao invés de dedicar o nosso espírito para como reagir a essas situações, né? E a nota que eu escrevi aqui sobre isso, né, moral da história, é: todas as circunstâncias são fatos neutros. Como você decide enxergar e sentir? Olhos de aprendiz é rever o passado, separar o que considera bom e ruim e, no momento presente, se reconciliar com isto para viver um futuro transformador. É tipo você ir lá no seu passado, separar o que é bom, o que não é ruim, processar o que pode ser uma nova matéria-prima, um adubo para o futuro, e descartar o que não serve mais porque já foi aprendido. E aí você não precisa ficar ocupando o seu coração, o seu espírito com um peso morto de algo que já passou há muito tempo e você está carregando inutilmente, né? Então você está causando um sofrimento desnecessário, ao invés de empregar mais força, mais energia, mais amor ao seu processo de desenvolvimento espiritual nessa condição humana, né? E aqui, sair do padrão de sofrimento que consiste em remoer sentimentos, né, mágoas do passado, fugir dos sentimentos, fingir que sentimentos não existem, né? E aqui é identificar ou separar o que sente
para saber o que está ao seu alcance para modificar. Então, a reforma íntima consiste nisso, né? Você tem que se conhecer, dedicar tempo, atenção, afeto, acolhimento ao seu ser interno, para saber o que ali te faz bem, o que te faz mal, o que convém mudar e o que não convém, né? O que convém mudar para um futuro melhor, né? Ter essa visão a longo prazo pode não ser tão vantajoso quanto se espera no momento presente, mas talvez no futuro que o seu momento presente deseja seja favorável àquela questão do passado. E não faz sentido sofrer tentando controlar o que não depende de você. Então, que começamos esse ano com sabedoria para identificar a base, né? O que é nosso, o que é do outro, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Para a gente parar de perder tempo com coisas que não vão mudar e realmente colocar atenção em coisas que dependem de nós. É o que eu estava falando na semana passada, né? Sobre comportamento e sobre o ano novo, né? Que o Natal é sobre o comportamento de Jesus, que a gente deve muito se espelhar nele, né? De quem ele foi, que foi uma pessoa humana com um espírito muito mais evoluído que o nosso e que mostrou que é possível. Então, se há 2000 anos era possível, hoje também continua possível. E aí depende desse nosso comportamento, né? De vivificar essa lembrança do que é o Natal, do que foi Jesus, do que é um bom comportamento humano, do que somos nós, né? Fazer diariamente essa pergunta: quem sou eu? Onde estou? Para onde eu quero ir? Pra gente empregar as forças nesse ponto, que é o nosso ponto de mudança dentro. E fora é uma consequência disso tudo que tá dentro. Se a gente perder tempo fora, é igual um cachorro que fica correndo ao redor do rabo e nunca alcança. E nunca alcança a satisfação de ser o que se é. Então eu desejo para vocês um início de ano maravilhoso, que vocês tenham a consciência de si, dos seus atos, do que é bom, do que é ruim dentro de si. E olhar a vida com um olhar de aprendiz, né? Todas as situações são neutras, o que essa situação quer de mim? Como eu devo me comportar perante ela para me edificar, para melhorar a minha própria vida e, consequentemente, a das pessoas que estão ao meu redor, né? Que tenhamos esse olhar de comportamento que depende da gente para fazer a prosperidade chegar, tá? Meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica. Esse foi o primeiro dia do Diário Estoico, que vai ser diariamente, vai ser uma rotina na nossa vida aqui durante esse ano, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu coração aí, envie esse vídeo para quem você gosta, para quem você acha que vai fazer sentido, para quem você quer que acompanhe diariamente essa jornada de autoconhecimento, de reflexão, de espiritualidade. Um beijo, se cuidem e se observem e se amem também.